O doutor já se encontra aqui, ele que é médico infectologista, sempre aceita os nossos convites de poder cooperar com o nosso programa, com quem está em casa assistindo o nosso Bom Dia. E hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, que é o aumento de sífilis no Brasil e que preocupa especialistas. E por que vai ser diferente aqui no nosso estado? Não pode. O Brasil acaba trazendo para o nosso lado, né, o nosso estado do Piauí. E presta atenção para você que está assistindo o nosso programa. Foram notificados 1,2 milhão de casos de sífilis adquirido num período de 10 anos, segundo o Ministério da Saúde. O que a gente precisa chamar a atenção é que você que está assistindo o nosso programa tem que ficar atento. Gente, isso não é brincadeira e as pessoas muitas vezes deixam passar despercebido. Temos que falar de Covid, temos que falar de dengue, temos que falar de chikungunya, temos que falar de zika e claro que vamos falar de todos os tipos de viroses que vocês possam imaginar, de tudo que está acontecendo. Mas a gente não pode deixar passar em branco outras doenças que aí estão oportunistas e que muitas vezes não se fala no assunto, ou pelo menos fica algo meio que mais para as redes sociais. Aqui no nosso Bom Dia, não, a gente fala de todos os assuntos, independente de datas, independente das cores dos meses. Precisamos alertar a população. E hoje ele veio aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Isto realmente é verdade, doutor? Bom dia. Bom dia, Vanusa. Bom dia, telespectadores aí do Bom Dia News. Uma satisfação estar aqui novamente. Para a gente é uma satisfação lhe receber. E a gente sabe como é a sua agenda, a gente sabe que é bem lotada. Mas falar sobre esse assunto é importante. A gente ouve as pessoas falarem sobre sífilis, a gente vê as informações. Mas uma das coisas que a gente percebe é que as redes sociais, elas publicam, elas divulgam, mas as pessoas querem também assistir o programa e saber se realmente isso está acontecendo. Sim, Vanusa, é um alerta, né, com relação a esse número crescente em relação à sífilis, né? Não só a sífilis, né? Sim. As outras IST, né, infecções sexualmente transmissíveis, mas especialmente, né, a gente teve um aumento, vem tendo um aumento, né, dos casos de sífilis. Não é específico, né, do Piauí, é uma coisa, né, do Brasil e até mundial também. É um alerta da população. Tem esse alerta crescente da sífilis, né? E aí a gente faz vários questionamentos, né, por que isso, né, tem acontecido, né? Quais são esses parâmetros, né? Desde 2012, né, a gente já tem esse crescente, né? Então, a gente pode conjecturar algumas hipóteses, né? Mas até mesmo saber a real, né? A gente acha que seria mais a mudança de comportamento, né? De comportamento da população em geral. No sentido de que, né, um pouco mais de desleixo no uso do preservativo, que é a fonte, né, principal de combate, né, de evitar, né, a infecção sexualmente transmissível, especialmente a sífilis. Seria o uso, né, de preservativo em todas as relações sexuais, né, inclusive, né, sexo oral, sexo anal, né, e vaginal. Então, todas as modalidades de sexo, né, com relação a isso. Então, esse é um ponto principal, né, essa questão do uso do preservativo. Doutor, o que a gente tem percebido, só ainda falando sobre o assunto, eu sei que o senhor vai dar continuidade, é que, por exemplo, quando veio o Covid, as pessoas elas se resguardaram mais. A gente tem percebido que, devido à própria violência com a mulher, as mulheres têm se resguardado mais. E algumas atitudes e comportamentos têm acontecido. Me chama bastante atenção nos últimos tempos, porque o que a gente tem percebido também? A gente tem percebido que as pessoas, por não se relacionarem mais, de uma certa forma, tanto assim, para a gente ver, às vezes elas guardam para elas comportamentos que, de repente, é aquela história. Eu te vejo, eu te conheço, mas eu não conheço teu coração. Então, às vezes você pode estar com aquela pessoa, aquele parceiro, aquela pessoa que você acredita muitas vezes que é uma pessoa
tão íntima sua, tão dedicado ou dedicada a você, e você não tem a certeza de fato de que aquele parceiro, que muitas vezes você evita usar um preservativo, não está só com você. É muito importante a gente chamar a atenção da população, porque eu imaginava que depois do Covid, depois de tantas situações, é importante falar sobre isso, na sociedade, as mulheres e os homens tivessem se resguardado mais, até nesse aspecto, né? Mas o que a gente percebe é que não é bem assim. Parece que as pessoas, elas acham que se relacionar, muitas vezes, seria o certo. Se relacionar com seu parceiro, se relacionar com a sua parceira, se relacionar com uma pessoa que você acredita que você tenha confiança. Às vezes nem é seu parceiro, às vezes é uma pessoa que você tenha confiança, que você tem um grau de intimidade. Você nem imagina que aquela pessoa provavelmente não está só com você, que tem outros e outras parceiras. Será que isso também, essa sensação de muita confiança, tem feito essa doença chegar mais perto das pessoas? Isso é um pensamento, não estou dizendo que seja, entendeu, doutor? São dois pontos aí que você trouxe, né, em questões, né? Um em relação à pandemia, onde os olhares, né, eles estiveram destinados, né, para a Covid, a pandemia de Covid. E esqueceu um pouco, né, com relação, né, a destinar recursos, a destinar olhares, né, para as infecções sexuais, né? E aí o aumento, né? Mas isso não se justificaria por completo, uma vez que o aumento dessa incidência, né, das IST, elas já vêm desde 2012. Sim. Então, logicamente, a pandemia culminou com um aumento, né, ou diminuição dos recursos destinados para essa área, né, voltado. No que diz respeito à divulgação, né, em programas, né, ou está destinando recurso, né, para esse olhar, né? E o outro, né, é com relação a essa questão da relação, né, das relações interpessoais, relações sexuais, né? Onde, né, como você mesmo disse, né, era para se preservar, né, uma relação monogâmica, né? E o que a gente vê, né, a gente tem um aumento, né, de parceiros sexuais, né? Isso principalmente na faixa de incidência maior, onde a sífilis aumentou, que seria na faixa de idade entre 20 e 40 anos. Então, nessa incidência, houve mais, né, parceiros sexuais. Então, aumentou, diversificou, né? Existem até alguns trabalhos que, né, o aumento também de grupos, né, de encontros, né, relacionados a namoro, né, favorece também essa questão, né, do aumento de parceiros sexuais. E tem alguma correlação com o fato, né, de relação desprotegida. Um outro fator que a gente chama atenção é que, na contramão da AIDS, né, que é também uma doença sexualmente transmissível, houve avanço no que diz respeito à transmissão de outros recursos que além do preservativo. Então, hoje o próprio tratamento da AIDS, ele evita, né, a transmissão. À medida que você se trata, se torna indetectável, então você evita a transmissão. E, né, para os parceiros que lidam, que mantêm relações com alguém que seja positivo, existe o tratamento direcionado para isso, né, que chama-se a PrEP, profilaxia pré-exposição, onde você usa a medicação preventivamente contra a AIDS. Contra a sífilis, né, não tem outros recursos nessa natureza. Então, né, ficou mesmo, né, a proteção pelo preservativo. Bom, com essa questão em relação à AIDS, meio que a população perdeu o medo, tendo em vista que a AIDS tornou-se mais uma doença crônica, né? E assim, esse temor maior da AIDS, embora ainda seja, né, uma doença que causa, né, um certo pudor e um preconceito, mas de certa forma, né, tornou mais permissível, né, com os recursos que existem para a AIDS, evitar a transmissão, essa relação desprotegida, né, sem preservativo, né? Doutor, inclusive eu falo isso porque olha só o que diz. Foram quase, presta atenção para você que está assistindo o nosso programa aí, foram quase 538 mil casos de sífilis
em gestantes. 238 mil casos de sífilis em congênita. 2,1 de mortes por sífilis congênita. O Nordeste é a segunda região do país com maior número de casos, com 112 mil casos. E aí o que chama e o que alerta, e nós vamos já falar sobre os sintomas, como as pessoas devem se prevenir, os cuidados que elas devem ter, e se caso elas estiverem com sífilis, como elas devem tratar, né? Vamos falar sobre esse assunto. Mas o que ainda chama atenção é que nós estamos bem próximos do carnaval. Quem vê a gente falando de carnaval, a gente precisa deixar muito bem esclarecido em que ponto nós tocamos muito no carnaval. Estamos querendo dizer que as pessoas, quando estão no carnaval, elas praticam mais a relação sexual? Ninguém está dizendo isso, mas queremos dizer que no carnaval os ânimos se afloram, as pessoas tomam mais bebidas alcoólicas e nós sabemos que muitas vezes nessa energia, nesse momento alegre de felicidade, a gente sabe que os olhares, né, e muitas vezes aquela atração pode muito bem levar essas pessoas a terem atos e práticas para amanhã ou depois se arrepender do que fizeram. Então a gente precisa chamar a atenção da população e de forma necessária que as pessoas tomem cuidado e que elas se previnam. É por isso, doutor, que quando chega o carnaval se faz tanta campanha de preservativos, não é verdade? Isso é um fato, né? Um aumento da incidência tanto de gravidez como, né, doenças sexuais que, né, tem relação com esse período festivo, né, que é o carnaval. Como você mesmo disse, né, afloram-se os desejos, né, aumentado aí com a questão da bebida. Então o id, como diz o Freud, né, está exacerbado, né? Então você faz coisas, né, que, né, você não se controla naquela hora e depois você pode, né, vir a se arrepender. Doutor, vamos falar da sífilis. Como sabemos que tem esse lado sexual, mas como é que a gente pode entender os sintomas? Pois bem, a sífilis, ela tem a transmissão, além da sexual, né, a gente tem, né, por acidentes com sangue, né, e a gente também tem a sífilis, né, de transmissão da mãe para o bebê, a sífilis congênita, né? Então, durante a gestação, se a gestante adquirir a sífilis, ela corre o risco, né, de transmitir para o seu bebê, e onde os sintomas são bem graves, né, que a gente chama atenção. Então, mas a predominante é a transmissão sexual. A sífilis, em termos de sintomas, né, ela tem fases, né, evoluções. Então, ela se apresenta de maneira diversa a depender da sua evolução temporal. Então, eu tenho, né, a sífilis, que a gente diz primária, que é aquela primeira aquisição, onde ela se manifesta com a lesão. É uma lesão geralmente indolor, né, na região genital, região, né, de praticante do sexo, né, que ela aparece ou ela surge até 3 semanas após, né, o contato sexual desprotegido. Então, essa é a característica da sífilis primária. Ela desaparece, né, com ou sem tratamento. E muitas vezes não é dada a importância porque é uma lesão indolor, né, diferentemente, né, da lesão por herpes, né, que acaba sendo, né, precedida de vesícula na lesão por herpes, e é uma lesão dolorosa, né? Então, geralmente a sífilis é lesão indolor. Passada essa fase, né, você tem um segundo momento, né, a sífilis secundária, onde as manifestações mais na pele sistêmica, né? Então, você tem manchas, né, na pele, essas manchas chama a atenção predominante em palmas e plantas dos pés. Então, essas manchas, né, estão correlacionadas. São manchas escuras ou são manchas claras? Violáceas, são manchas escuras e que têm uma característica de não ser pruriginosas, não coçarem, né, diferentemente de outras, né, manchas de outras doenças que são pruriginosas, né, causam coceira. Nessa fase você pode ter também febre, né, moleza, né, aumento de linfonodos, que são os nódulos, né, as ínguas chamadas, né? Então você pode ter nessa fase. É uma fase secundária e ela também pode desaparecer também, né? Se não for detectada, ela com o curso desaparece.
E você pode ter uma sífilis latente, ou seja, onde você não tem manifestação, né, clínica, né, por um período, né, posterior, ela reapresentar no que a gente chama sífilis terciária, né. A sífilis terciária, ela afeta determinados órgãos, né, órgãos alvo, que a gente diz. Então, pode afetar o coração, né, causando, né, uma cardite, né, uma inflamação do coração, pode afetar, né, a pele, pode afetar também o cérebro, onde você vai ter, no caso, a meningite por sífilis, né. Então, é um estágio mais grave, né, e que a mortalidade é maior nesse caso, né. Então, essa é a manifestação da sífilis, né, no seu processo. E aí, entre a sífilis, entre o acontecimento e a sífilis terciária, aí pode variar anos, inclusive até 40 anos, né, esse período, né. Doutor, é um período bem variado. Bem, né, variado. E quais são os exames para identificar? Bom, além dessa clínica que eu falei, né, os exames, né, basicamente, né, a gente tem os exames, né, o FTABS, né, os exames que a gente chama treponêmicos, né, onde ele detecta, né, antígeno, né, no corpo, né, ou seja, detecta o próprio agente. Mesmo, né, que você não esteja naquele momento visivelmente com a doença, os exames vão manifestar. Né? Então, temos esses exames que detectam o antígeno, detecta o agente, né, que a gente chama treponêmicos, e os exames, né, que detectam a resposta do seu organismo. Né? No caso, o VDRL é um desses que detecta a resposta do organismo. A gente está mais habituado, mais comum mesmo, né, na avaliação, né, o FTABS, que é um exame treponêmico, e o VDRL, que seria o exame não treponêmico para avaliar esse estado de sífilis. E a gente também tem os testes rápidos, né, onde você faz também, que é um exame treponêmico. Só alertando que, né, aqui no Piauí, né, tem o CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento, onde você faz, né, a chegar lá, faz todos os exames, faz de sífilis, faz de HIV e faz de hepatite B e C. Então é só chegar, esses exames são rápidos, né, em menos de 2 horas você já tem o resultado. Então CTA, né, se você está em dúvida, né, é só chegar no CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, que você realiza os exames, né, pelo estágio. Doutor, a pessoa identificou que tem a doença, mesmo tendo feito o tratamento, quais são os cuidados que ela vai ter a partir daquele momento, sendo ela homem ou mulher, e se for mulher, relacionado a uma gestação? Bom, com relação, né, identificou, tem que tratar, né? Então é importante o tratamento. E uma das coisas que a gente até conjectura, porque é que, né, esse aumento de incidência não está relacionado com uma possível resistência ao tratamento, né? Uma vez que, né, o tratamento ainda segue o tratamento que a gente conhecia anteriormente, que é a famosa, né, benzetacil, né? Então, o principal, né, tratamento que a gente tem ainda é a famosa benzetacil que a gente tem, né? A depender da fase, você vai fazer, né, ele durante 1, 2 ou 3 semanas de tratamento. Logicamente, é uma benzetacil, né, uma dose a cada semana, né, de tratamento. Isso para as várias formas de sífilis, que eu disse, exceto ela só não vai servir para sífilis neurosífilis, que aí o tratamento, ela não penetra no sistema nervoso central, mas é outra penicilina, né, que a gente trata também. Então, o tratamento não mudou, basicamente são as penicilinas ainda, né, com relação. Doutor, mito ou verdade de que quem teve sífilis, no caso mulheres que venham a engravidar, não é interessante, mito ou verdade, que tenha o parto normal? Com relação ao parto, sim, né? Isso é mito? Que venha trazer algum problema para o bebê, se caso for um parto normal? Não tem correlação, né, com relação ao parto, né? Agora, né, o parto, né, durante, né, a lesão por sífilis no canal, né, vaginal, né, você pode, né, nesse ato, né, fazer a transmissão para o bebê. Então, se tiver com lesões relacionadas à sífilis, é uma possibilidade de haver a transmissão. Então, a escolha poderia ser
ser a via que não vaginal. Mas de outra forma de sífilis, não vejo, né, correlação com relação a isso daí. Então seria mais a questão de mito, né? Doutor, olhando para aquela câmera ali, eu queria que o senhor pudesse chamar a atenção dos nossos jovens, das nossas jovens, daquelas pessoas que insistem em não usar os preservativos e, de uma certa forma, acabam tendo uma vida sexual de forma, digamos que errada, né? Seria usar o preservativo e também chamar a atenção das mulheres, que muitas vezes elas têm o preservativo feminino e elas têm um certo receio, um certo preconceito de usar. Bom, queria deixar aqui registrado, né, você, né, jovem, né, que a única, né, forma que a gente tem, né, de evitar a transmissão, né, da maioria das IST, e especialmente a sífilis, é o uso do preservativo. E a gente tem, né, o preservativo, né, masculino e o preservativo feminino. Então, né, eu convido, né, você a estar, né, usando, né, e não, digamos assim, se você tem mais parceiro, aí é que você não poderia deixar de usar. E não confiar, né, nesse sentido. Né? Usar o preservativo é uma maneira de você se proteger, né? E proteger o seu parceiro, que a gente só pensa que está se protegendo. Verdade. Mas você pode ter, né, uma doença, né, uma IST sem manifestar, né? Então, o convido a usar esse preservativo. E uma vez, né, detectado, né, tem que procurar, né, assistência, né, procurar os meios de saúde, procurar, né, um médico infectologista, né, para fazer esse tratamento e a orientação mais adequada, né? Então, esse seria o alerta, né, que a gente deixa. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença, chamar a atenção da população mais uma vez para que se previne, tome cuidado, tá? Se você quiser acompanhar essa entrevista que acabou de ser concedida aqui pelo nosso infectologista, basta só você entrar diretamente aí no nosso QR Code, que você vai ter a oportunidade de ver essa matéria, de conferir essa entrevista através do YouTube. Nós queremos só deixar você bem informado, queremos que você entenda que tudo que nós desejamos não é, de uma certa forma, passar algo para você que não seja confiável, mas principalmente a responsabilidade que eu, você e todos nós, como o doutor disse, nós não estamos falando para você, nós estamos falando para todos nós. Temos que ter responsabilidade sobre esse assunto que é sério. É desta forma que, fazendo a nossa parte, que estaremos ajudando o outro. Não é isso, doutor? E Isso nos mesmo. ajudando, né? Fazendo isso, né, você colabora com todos, né? Muito bom. Preserva você e preserva, né, o seu parceiro e evita, no caso, a transmissão, né? Qual o seu Instagram, doutor? Bom, eu atendo no @Peron Infectologista, né? Quem quiser me seguir, quem quiser algumas orientações, é só, né, entrar lá e a gente, né, tem algumas informações, não só para sífilis, mas, né, para outras doenças relacionadas à infectologia.